Alô, alô? Alô, 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 alô? Oi, aqui é o Agládio de novo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como eu aprendi inglês. Então, foi bem fácil, só que também teve uma certa dificuldade. É, eu, em muitas partes, aprendi o inglês brincando, para mim foi uma grande brincadeira para mim. Só que também pode-se dizer que foi muito desgastante, especialmente no começo. Então, tudo bem. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu comecei a estudar inglês, em uma escola que não tinha nome. Era só um velhinho que tinha morado nos Estados Unidos por alguns anos e era um companheiro dele de empreendedorismo, era o companheiro dele da escola. Era um amigo dele. Não era, não era o namorado dele, tá? Caso esteja pensando isso. Só que os dois decidiram criar uma escola juntos. E aí, um ficava cuidando mais da parte da gramática e o outro fazia a conversação. Então comigo era assim, comigo eu ficava aprendendo gramática com um. E o shadowing, daí shadowing é quando uma pessoa ela fala uma frase tal, daí fala, the books on the table. Daí todo o resto tem que repetir, the books on the table. E aí continuava assim. E aí o outro fazia a conversação. E era muito sofrido para mim, porque esperava-se que eu fizesse shadowing das lições, porque tinha lição A, B, C, D, E quisesse esse shadowing em casa e esperava-se que eu conseguisse conversar muito mais rápido do que eu consegui. Então, eu basicamente só ia lá por 2 motivos. Eu ia lá porque eu era obrigado e ia lá para brincar, porque tinha lá várias pessoas da minha idade, tinha uma sala de petiscos, de comidinha, sabe? Daí você podia, daí entre as aulas, você podia ir lá tomar um cafezinho, comer uma bolacha água e sal e fica lá brincando com os coleguinhas. Então é basicamente por isso que eu aprendi inglês. Eu fiquei nessa consistência de sempre ficar estudando, sempre ficar estudando, sempre ficar estudando, só que só por ficar brincando. Não de fato porque eu queria aprender inglês. Eu aprender inglês foi um negócio que acabou sendo eh, uma consequência indireta, talvez até, do que eu queria, e não algo que eu realmente estava almejando. E eu também tive outras coisas que me ajudaram a aprender inglês, tipo. Uma coisa que me ajudou bastante foi assistir os vídeos do Angry Video Game Nerd, legendados, ou como deve estar no YouTube, o Nerd Revoltado dos Videogames. Daí eu assisti de novo, de novo, de novo, de novo, até que eu fiquei com o roteiro inteiro de todos os 100 vídeos gravados na minha mente. Daí só de eu ouvir o roteiro na minha quero dizer, só de eu ouvir o comecinho do vídeo, eu já conseguia falar, todo o resto do vídeo. Então, com isso daí, ficou muito mais fácil entender inglês, porque, eu ouvia a frase tal, this fucking game is a piece of garbage, and blá 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 blá. Então eu já sabia que eu falando essa frase inteira, eu já sabia eh, que isso daí significava, essa porra de jogo é um monte de lixo e blá 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 blá. Só que eu não sabia aonde que cada frase começava e aonde cada frase terminava. Isso daí é uma coisa que eu acabei descobrindo, indo para as aulas de inglês. Só que daí, para as pessoas que estão vendo, deve só estar pensando, então é só ir
uma escola de inglês e aí já tá certo, né. E aí fica meio assim, mais ou menos, porque, eh houve muitos desentendimentos com os professores que, tinha lá, sabe. Então esse professor que era o mais velho, que era o dono de fato da escola, teve vários entendimentos com os professores, porque, tipo, tinha um professor que, sempre chegava atrasado, tinha outro professor que, queria falar mais da própria vida do que da aula, tinha outro professor que, sei lá, ficava só só ficava no Facebook e não queria dar aula. Daí falava: "Ah, mas o Facebook que eu tô usando tá em inglês". Então ficava nisso, sabe. Então, quando você pega uma escola de inglês, ou qualquer tipo de escola, aí você não consegue direito, eh, pegar direito qual professor que você quer, você só pega o professor que a escola está pegando para você. E isso daí muitas vezes acaba sendo um problema. Quando você pega um professor particular, tipo no Super Prof, que é o que eu indico, aí você já escolhe: "Ah, eu quero esse professor, eu quero um professor assim". Daí quando você pega o professor e não é o que você esperava, aí você já para de pegar o professor. Você já não tem mais aula com ele e acabou, sabe. Então então as minhas dicas são: você deve pegar um professor, porque você aprender sozinho é muito difícil, mesmo que seja uma língua muito parecida com a nossa, é muito difícil. E se você se você não quiser pegar um professor, então você tem que usar todas as artimanhas possíveis para conseguir aprender o inglês, sabe. Então você tem que, ficar vendo desenhinho, você tem que, de preferência, a mídia que você tem que ter é a que você já conhece. Porque você tem que entender o que você está consumindo. Se você começa, em alguma coisa que você não entende, pensando que isso vai te ajudar, eu sinto muito, não vai te ajudar, tá? Você tem que pegar alguma coisa, tipo, sei lá, eu já vi o desenho dos Jovens Titãs, daí vai lá e assiste o desenho de novo em inglês. Só que, sei lá, eu gosto dos Jovens Titãs, eu quero ver o seriado, mas eu nunca assisti, mas eu vou ver em inglês sem legenda. Daí não vai adiantar, você muito provavelmente não vai entender nada, a menos que o seu nível de inglês já seja superior. E aí tá pensando: "Ah, tá, daí eu vou, assistir com legenda". Só assistir com legenda não é o bastante se você não tá prestando atenção nas palavras que estão sendo faladas. É é por isso que é muito cansativo você aprender, o inglês, consumindo mídia. Porque você tem que ver de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É algo que funciona muito melhor quando você está assistindo aquele seu filme favorito que você assiste milhares de vezes, tipo, sei lá, Alice no País das Maravilhas. Se for com esse tipo de método, aí até que pode funcionar um pouco melhor. Só que se você vai pegar um anime como One Piece e você tá querendo, aprender com ele, tipo, nossa, você vai assistir um episódio, daí até você chegar nesse um episódio de novo, quanto tempo vai levar? Porque o One Piece tem mais de 1000 episódios, então você vai ficar só naquele mesmo episódio por milhares de vezes, daí vai ser muito cansativo. Enquanto que, você assistindo algum outro filme, não é lá muito cansativo. Porque já é uma história inteira, uma história completa. É uma é uma história que você vendo de novo, de novo, de novo, te dá uma certa satisfação, porque tem um começo, meio e fim. Você vendo uma história que não tem um final,
já te deixa insatisfeito, porque, pô, eu quero um final nessa porcaria. Então, também tem isso. É um filme que eu recomendo é Máscara da Ilusão. É um filme muito bom que não tem em português, mas que, sei lá, eu acho que você pode muito bem achar em inglês, em algum lugar. Já deve ter sido traduzido em inglês em algum lugar. E aí daí é o filme que é muito divertido e eu acho que vocês podem aprender um pouquinho mais de inglês ali. Só que eu já vou avisando que é o inglês britânico, então vai falar daquele jeitinho meio engraçadinho pra mim, sabe? Não vai falar o inglês americano, que é o inglês que eu falo. Mas então é basicamente isso, creio eu. Outra coisa que eu queria falar também é que vocês não deveriam pegar conteúdo que é muito abaixo de vocês. Não peguem Teletubbies porque fica muito cansativo assistir Teletubbies. Você vai acabar dormindo ou pegando o celular. Aí não adianta. Você tem que pegar algum conteúdo que está no seu nível. Então, é isso. Peguem conteúdo para assistir. É, Jogo não adianta muito bem também. Só se for jogo com muito texto, só que aí você pode ficar usando muito o tradutor e aí talvez não adiante. Tem que ser uma coisa. Todo jogo tem que ser no seu nível. Então não adianta pegar jogo com pouco texto, não adianta pegar jogo com muito texto que você não vai entender também. As IAs também são boas, só que só até certo nível, porque muitas vezes a IA é uma porcaria. Eu aprendi muito com IA em outros idiomas, eu aprendi muito com IA com relação ao espanhol, só que a IA ela sempre ficava flutuando entre boa, ruim, horrível, então não dá para confiar muito na IA. Vocês deveriam ter professores, deveriam ir para escola, se tiver um bom professor lá, porque aí você já consegue socializar. É muito bom você socializar. E se não tiver nenhum bom professor, se não conseguir achar nenhuma boa escola, aí usem o Super Prof para conseguir algum professor. E é basicamente isso. Até mais, até logo, até mais ver.